vida, no teu coração, ministério de adoração. Muito obrigado. Alguém já ouviu essa expressão, estado profundo? Estado profundo. Algumas pessoas já ouviram. Talvez você já tenha ouvido falar e não está se lembrando agora, mas alguns talvez tenham ouvido de outra forma, de outra maneira. Existe um entendimento, principalmente nos Estados Unidos, que existe uma organização oculta, secreta, que está introduzida em áreas de poder, na política, no governo, nos centros de autoridade da nação, e que eles têm uma agenda própria, eles têm uma agenda oculta, que atenta contra o próprio Estado. Então, no que concerne a leis, no que concerne a práticas que o governo americano toma, que contraria essa organização, eles de alguma forma boicotam, eles de alguma forma sabotam. Então isso é uma teoria, mas alguns afirmam que isso existe. Um estado profundo, teoria da conspiração, ok? De que existe algumas pessoas poderosas que se infiltram nessas áreas de governo, no exército, enfim, para desenvolver uma agenda de interesse próprio dessa organização, desse grupo, e tudo aquilo que um governo procura fazer, que atenta contra os interesses pessoais dessa organização, eles sabotam, eles boicotam, eles fazem alguma coisa para que isso seja derribado, para que a agenda dessa organização possa prevalecer e assim cumprir os interesses de algumas pessoas que compõem. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas eu quero fazer uso dessa expressão, porque eu sei de algo que acontece, e nós poderíamos usar essa mesma expressão dentro desse conceito de estado profundo, de que existe de fato algo não a nível nacional apenas, não algo que está restringido apenas aos Estados Unidos, mas algo que tem uma abrangência mundial, nas nações da terra, um estado profundo, onde uma agenda maligna se levanta para desonrar a Deus e a sua palavra. Um estado profundo, da qual pessoas manipuladas pelo engano, pela mentira, pelo reino das trevas, pessoas de influência, pessoas de poder, pessoas de autoridade, para defender uma agenda que contraria, que se rebela contra os princípios espirituais, contra a palavra de Deus. Uma agenda rebelde, que mundialmente tem se organizado e se levantado para derribar leis que estão alinhadas aos princípios da palavra de Deus, e substituir por leis que são contrárias à palavra de Deus, como por exemplo a questão do gênero pessoal, de que não existe mais gênero, homem e mulher. Você pode perceber que existe pessoas que estão trabalhando, que estão empenhadas em estabelecer dentro dos governos esse entendimento. Inclusive agora mesmo, nesse tempo, em uma das cidades do Canadá, não me lembro agora o nome dessa cidade, mas as autoridades municipais chegaram ao entendimento de que quando nasce uma criança, que não deve ser mais colocado na certidão da criança o gênero dela, nem homem nem mulher, nem menino nem menina. Já pensou isso, gente? Deixar em aberto para que no futuro essa criança possa então decidir qual é o seu gênero, se é homem, se é mulher, se é trans, se é não sei o que, se é não sei o que lá, que agora é tanta coisa, que é homem que se veste como mulher, mas quer ser homem,
mulher que quer ser homem, mas que se relaciona com outro homem na condição de mulher. É uma coisa doida. É ou não é verdade? Tem uns nomes para isso que eu nem vou citar aqui. Mas a gente sabe que existe um interesse e existem organizações que estão sendo pesadamente financiadas por dinheiro não rastreado pelos governos para fortalecer essas organizações, para que elas ocupem os lugares de poder, para que de fato sejam instituídas leis contrárias à família, ao gênero humano, à sexualidade. Existe uma agenda maligna que tem se levantado nas nações, e nós vimos isso recentemente na Argentina, para legalizar o derramamento de sangue inocente de crianças indefesas com 3, com 4 meses de gestação no ventre das suas mães, como se isso fosse normal, como se isso fosse aceitável. E eu sei que a lista aqui não para só nessas coisas, amém, gente? Mas as nações estão se levantando de uma maneira organizada para destruir os valores da família, para anular o conceito que Deus traz sobre ser humano, sobre matrimônio, sobre família, sobre criação de filhos. Está dando permissão para que, veja, quero que você entenda uma coisa: cada pessoa é livre, cada pessoa é livre para decidir viver a vida que ela quer viver, desde que não atente, contra o seu próximo. Mas se um rapaz quer ser homossexual e ele toma essa decisão pessoal, ninguém tem nada contra isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Se uma moça quer se declarar lésbica, ninguém tem nada contra isso. Cada pessoa é livre, individualmente, para decidir o tipo de vida, o estilo de vida que quer seguir, definir sua sexualidade, o seu gênero. Cada pessoa é livre. Porém, o que nós não podemos, como povo de Deus, aceitar é que isso seja institucionalizado a tal ponto de ser considerado normal, ao ponto de querer empregar esse sistema, esse estilo de vida totalmente contrário à palavra de Deus, condenado pela nossa fé na palavra de Deus, e dizer: você tem que aceitar, nós temos que aceitar. Não, nós não temos que aceitar. Nós aceitamos a pessoa. Estão me ouvindo, gente? Nós amamos a pessoa, mas não podemos aceitar o seu estilo de vida como algo normal, porque contraria a nossa fé. E a nossa fé, ela está alicerçada naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós temos o direito da liberdade religiosa. E o direito da liberdade religiosa me dá aqui a permissão de tomar esse altar e dizer publicamente: nós não aceitamos. Agora, uma pessoa que decide viver dessa forma, amém? Ela tem a liberdade, e nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar isso. Não é um discurso de ódio, amém? Porém, nós não podemos, fazer como os avestruzes no momento do perigo, enfiar a cabeça dentro da terra e não nos atentarmos para essa agenda maligna que se levanta, inclusive aqui na nossa nação, para tomar aquilo que é errado como certo, o falso como verdadeiro, o mal como se fosse bom. E quem encabeça essa agenda, esse estado profundo das trevas, é o espírito do anticristo, porque ele é contra tudo aquilo que é Cristo. Ele é contra tudo aquilo que é Cristo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque esse conhecimento é notório a todos nós. Amém? É notório, estamos vendo isso, presenciando isso. E diariamente, nos centros de governo da nossa nação, a nível municipal, estadual e federal, existem pessoas que estão ali na calada da noite tentando, estabelecer leis
que regularizem esse tipo de agenda que atenta contra a família, desvalorizando a família, desvalorizando o papel do pai, o papel da mãe, o papel do esposo, o papel da esposa. Então nós precisamos, como igreja, entender que os dias são difíceis, que nós estamos num centro de batalha espiritual. E que, por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse ano, queridos, é um ano de nós entrarmos num nível profundo de guerra espiritual. Já tenho dito isso para vocês. É um ano de guerra espiritual. Aqueles na igreja do Senhor, e quando eu falo igreja do Senhor, não aqui na Plenitude de Vida apenas, mas a nível de Brasil e do mundo, aqueles que têm uma percepção profética, eles discernem que esse ano é um ano de grande batalha espiritual. É um ano para a igreja do Senhor se levantar para guerrear espiritualmente, porque Deus tem falado, esse também é um ano de grande triunfo para o meu povo, diz o Senhor, de grandes vitórias para a minha igreja. Amém? Porque ainda que as portas do inferno tenham sido edificadas em lugares da nossa sociedade para deter o avanço do reino, a igreja do Senhor está e precisa se levantar, porque quando a igreja do Senhor se levanta, as portas do inferno não vão prevalecer mais. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja, irmãos, não é uma organização, a igreja não é esse templo. A igreja somos nós que professamos essa fé genuína em Cristo Jesus e nos levantamos na autoridade e no poder de Deus para declarar as suas palavras aqui na face da terra, dizendo que passam os céus, passam a terra, mas a palavra de Deus está firmada e ela vai permanecer para sempre, em nome de Jesus. E que no que depender de nós nessa geração, essa agenda não vai prevalecer, essa agenda do inferno não vai prevalecer, porque a igreja do Senhor está se levantando para resistir firmemente, fortemente, em nome de Jesus, para a salvação de crianças inocentes que ainda nem chegaram, amém, a este mundo, mas que estão sendo geradas e que Deus tem propósito, e o diabo quer abortar o destino dessas crianças em Deus. Nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo e nós declaramos que estamos aqui pela unidade da família, pela unidade do matrimônio, pelo fortalecimento do lar, que é a base de toda a sociedade saudável, em nome de Jesus. Deus salva as famílias, Deus cura os nossos lares, Deus fortalece os nossos matrimônios, e vamos guerrear por isso nesse ano em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estamos completando aqui, queridos, como igreja, a segunda semana, 14 dias de jejum e oração. Quantos de vocês estão conseguindo me acompanhar nas madrugadas de terça e quinta-feira, à meia-noite, quando nós entramos no momento de oração? Amém? Muitas pessoas conseguem. Nós estamos todas as terças-feiras e quintas-feiras, à meia-noite, online, entrando em oração. E muitas pessoas estão se conectando conosco, aqui da igreja, de outros ministérios também, para buscarmos a Deus. E nós aqui, Plenitude de Vida, estamos nesse propósito de 21 dias de jejum e oração. Parece que foi ontem que nós começamos, né? Já se passaram 2 semanas, estamos entrando na derradeira, última semana. Vamos entregar juntos aqui domingo que vem um culto precioso ao Senhor. Amém? Inclusive vamos encerrar, fechar o mês de janeiro, primícias desse novo ano de 2021. Então diga-se comigo, 2021 é um ano de guerra espiritual. Pode dizer isso sem medo, diga de novo, 2021 é um ano de guerra espiritual. Mas é um ano de grande triunfo para a igreja do Senhor. Quantos aqui são parte da igreja do Senhor? Digam amém, digam glória a Deus. Tempo de grandes vitórias. Por isso nós precisamos nos levantar como igreja, e nós precisamos do poder de Deus entre nós. E existe uma expressão nas Escrituras que se refere a esse poder e como ele age entre nós. Isaías capítulo 51, abra a sua Bíblia aí, vamos entrar na ministração da palavra nessa noite. Aqui nós vamos encontrar uma promessa poderosa de Deus, feita pelo profeta Isaías, capítulo 51, versículos 9 a 11. Glória a Deus. Toma essa aqui que está mais fresquinha.
Estão aí? Digam amém. Antes de ler o texto, deixa eu fazer essa afirmação aqui, que está na agenda de Deus. Fala comigo, há uma agenda do reino também. Não é só as trevas que tem a sua agenda, o reino de Deus também tem uma agenda. Amém? E essa agenda de Deus está muito bem cronometrada. Amém? E no cronômetro de Deus existe um tempo que está estabelecido para um grande despertar espiritual. Obrigado pelo teu amém, vou dizer isso de novo. Está na agenda de Deus um grande derramamento do Espírito Santo nesse tempo, amém? Que vai provocar um despertamento espiritual sem precedentes. E vai acontecer nessa nação, se Deus quiser, em nome de Jesus. Por que, queridos, eu falo isso? Porque está profetizado na palavra de Deus que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o que nós vimos até agora, no que concerne a essa promessa, é apenas alguns aspectos dela se cumprindo. Alguns fragmentos dessa profecia está se cumprindo, ela não se cumpriu ainda plenamente. E muitos estão entendendo que nesse momento em que existe esse levantar maligno, por outro lado também Deus está estendendo o seu braço forte para poder despertar a sua igreja e fazer com que esta palavra da agenda do reino se cumpra num grande derramar do Espírito Santo, que vai provocar esse despertamento, que vai levantar a igreja uma posição de influência e autoridade, para que a glória do Senhor resplandeça sobre as nações da terra. E é dentro desse contexto que nós vamos ler agora Isaías 51, dessa agenda de Deus, amém? Nesse cronograma que Deus tem em relação ao derramar do seu Espírito, o despertar da igreja. E olha o que diz o texto de Isaías 51, versículos 9. Vamos ler do versículo 9 em diante. E depois mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse livro de Isaías. Diz assim, ó: desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Diga isto comigo: braço do Senhor. Desperta como nos dias do passado, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Amém? Que feriu o monstro marinho. Como é que diz aí na versão que você tem? A mesma coisa? Dragão. Algumas versões não usam a palavra monstro marinho, usam o que? Dragão, porque é o mesmo. É o mesmo, amém? Na versão em português nós temos algumas variações, mas a palavra no original é uma só. Então veja bem: desperta, desperta, vou ler de novo. Arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o dragão marinho? Em algumas versões também usam a palavra grande serpente marinha. Amém? Lembra do texto de Apocalipse no capítulo 12 que fala sobre o dragão? Fazendo uma referência ao diabo, ao dragão, a antiga serpente. Porque dragão e serpente aí nas escrituras tem o mesmo significado espiritual. Amém? Algumas versões colocam essa palavra monstro marinho, porque a gente sabe que dragão não existe, mas é uma linguagem figurada. E se você perceber aqui nesse texto, nós temos uma forte expressão aqui de linguagem figurada, ou seja, de analogias que Deus está fazendo, de figuras de linguagem. Desperta, desperta, arma-te da força, braço do Senhor. Braço do Senhor, fala isso comigo: braço do Senhor é uma figura que representa a ação da força e do poder de Deus ativo no meio do seu povo. Quando Deus decide agir debaixo da sua força, do seu poder, muitas vezes a Bíblia chama esta ação, essa manifestação do poder e da força do Senhor como braço forte. Então todas as vezes que você lê na palavra de Deus o braço forte do Senhor, o braço forte de Jeová, né? A força do seu braço, a destra da sua vitória, faz referência a esse
poder de Deus, amém, ativo, e a sua operação no sentido de livrar o seu povo, de salvar o seu povo, mas também de julgar os seus inimigos. Quando o braço forte do Senhor se move, quando o braço forte do Senhor se desperta, quando o braço forte do Senhor entra em operação, Deus salva o seu povo, Deus começa a resgatar o seu povo, Deus começa a redimir o seu povo do mal, da malignidade, do poder do maligno. O cativeiro é derribado, amém? As correntes de escravidão são quebradas e o seu povo é colocado a salvo, o seu povo é colocado em liberdade. A expressão braço forte do Senhor se refere justamente à ação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que espera nele, de todo aquele que confia nele. Então Deus diz assim: o meu braço forte vai te salvar, o meu braço forte vai te livrar, o meu braço forte vai julgar e derribar os teus inimigos, o meu braço forte vai te redimir dessa situação de opressão, o meu braço forte vai te redimir, sabe, dessa situação de cativeiro espiritual. O mal não vai te prender mais, você não vai ficar mais aprisionado, porque o braço do Senhor está entrando em operação. E veja, irmãos, por que precisamos fazer guerra espiritual nesse ano? Porque a guerra espiritual vai ativar a força do braço de Deus, o poder do braço forte do Senhor no meio da igreja, e é o braço forte do Senhor agindo nas nossas vidas que vai derribar essa agenda das trevas e posicionar o povo de Deus em liberdade, em salvação, em triunfo, em vitória. Diga glória a Deus. O braço forte do Senhor, usado na expressão aqui como uma referência à libertação, por exemplo, dos filhos de Israel da escravidão do Egito, e como Deus os livrou com braço forte, como Deus os libertou depois de 480 anos de opressão, 480 anos dentro de um sistema de escravidão, de opressão. Deus levantou, Deus despertou. Em algumas versões usa a palavra Deus desnudou, ou seja, Deus revelou o seu braço forte. E quando Deus revela o seu braço forte, não há inimigo que te detenha mais, não há circunstância que te prenda mais, nada mais pode te segurar, porque vem livramento do Senhor, vem salvação do Senhor, poder do braço forte de Deus entre nós. E isso está para acontecer nesse ano na igreja do Senhor. Deus quer despertar, Deus quer ativar, Deus quer revelar o braço forte dele, amém? Em nome de Jesus, digam glória a Deus. Então veja, aqui é uma linguagem figurada, figura o poder, a força do Senhor que entra em operação. Veja, Jeremias 32:17. Se você quiser ler aí, pode ler, mas depois volta para Isaías 51, diz assim, ó: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Aleluia, com o braço de Deus estendido, ou seja, quando Deus decide operar em força e poder, é o mesmo que quando uma mão se estende, quando um braço se estende, amém? É uma ação do poder de Deus. Então Deus está dizendo: eu vou estender o meu braço, eu vou estender o meu braço. Que braço é esse? A destra da minha vitória. Que braço é esse? É o braço forte de Jeová, é o braço forte do Senhor. E quando, oh aleluia, o braço forte do Senhor é levantado, se desperta, se ativa no meio do povo de Deus, então o que acontece é um grande livramento, uma grande libertação, em nome de Jesus. E eu quero declarar que esse ano é o ano, e eu profetizo isso porque estou ouvindo do Espírito Santo, que Deus vai livrar o seu povo dessa praga, dessa peste, em nome de Jesus, sabe, desse Covid-19 que foi despertado das nações pelo grande dragão. Porque todos nós somos sabedores a origem dessa epidemia, da onde ela foi lançada para as nações. Nada contra os chineses, nada contra a China, mas tudo contra esse dragão maligno. Porque eu não sei se você sabe, mas a figura do dragão é uma representação do império chinês, do poderio chinês. Você sabe do que eu estou falando?
Mas Deus está dizendo: eu vou abater, eu vou derribar, oh aleluia, esse poder maligno que está se levantando para oprimir as nações. Deus vai salvar o seu povo, Deus vai libertar o seu povo, Deus vai soprar um fôlego de vida para que a igreja do Senhor avance no meio da crise, no meio da dificuldade. E aonde não houver terra firme, Deus vai abrir as profundezas do mar. Deus vai, como Ele fez nos dias do Egito, quando Ele abriu o mar vermelho e atravessou o seu povo em livramento. Deus vai abrir o caminho para o seu povo, para a sua igreja, por meio do seu braço forte. Aleluia, aleluia. Volta para Isaías. Está alto o som aí para vocês? Me abaixa um pouquinho o meu retorno, só um pouquinho, por favor. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? Estão comigo? Olha o que diz aí, ó. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Mais uma vez a referência ao braço do Senhor, e agora se relacionando à palavra da salvação. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Volta um pouquinho, no capítulo 52, no versículo 10, olha que lindo. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aleluia. Eu não sei se você está pegando essa palavra, mas eu estou te declarando isso em nome de Jesus. Olha o que o Senhor está dizendo, que Ele vai desnudar. O que significa isso? Expor, revelar, dar a manifestar. No capítulo 53, versículo 1 está falando: quem creu na nossa pregação. Paulo lá em Romanos usa esse texto e fala sobre o braço forte do Senhor que é revelado para a pregação, para a mensagem da salvação, que liberta o povo, que sara o povo. E agora Isaías está profetizando: Deus vai desnudar o seu braço forte diante de todas as nações, e todas as nações e os confins da terra verão a salvação do Senhor. Estamos diante de um tempo estratégico, igreja. Estamos diante de um tempo poderoso em Deus, o nosso Senhor. Não esmoreça, não desanime. Agora é hora de você se fortalecer no Senhor. Agora é hora de você levar a sua fé a um próximo nível. Agora é hora de você aprofundar a tua comunhão com Deus, porque você vai viver o melhor de Deus até então na tua história, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor desnudou o seu santo braço. Então o que nós podemos esperar? Se você voltar aí para o texto de Isaías 51, versículo 9 a 11 que nós lemos. Vou ler todo agora, amém? Vou ler de novo, me permita ler de novo o versículo 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Olha, o profeta está dizendo o quê? Desperta o braço forte do Senhor. Desperta, ó braço do Senhor. Desperta-te como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Amém? Os remidos são aqueles que foram comprados de volta pelo poder de Deus. Aleluia. Amém? Isso fala de um resgate da situação, o resgate do cativeiro, o resgate para a liberdade do Senhor. Assim voltarão, diz a palavra do Senhor, os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria, lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Já entendemos o significado do braço do Senhor, amém? Fala da sua força e do seu poder quando entra em operação. Agora você vai ver algumas coisas que acontecem aqui quando o braço forte do Senhor é despertado.
Muitas coisas na verdade se manifestam, porém eu vou citar algumas que estão alinhadas a esse texto profético de Isaías 51 que nós acabamos de ler. Existem vários avanços que nós podemos esperar quando o braço de Deus se revela, quando o braço do Senhor é despertado, quando o braço do Senhor entra em operação. E uma das primeiras coisas que nós identificamos aqui nesse texto é milagres multifacetados, milagres extraordinários das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Nós agora precisamos aprender a pressionar pelos milagres, amém? A profeta declarou aqui para nós, o apóstolo nos ensinou domingo passado, mais do que isso, nos desafiou a trazermos à existência as promessas e começarmos a guerrear pelas promessas, a declarar as promessas, a anunciar as promessas. E agora é o momento de nós começarmos a pressionar para que milagres que ainda nós não vimos, milagres que ainda nós não experimentamos, começa a se manifestar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que vai abalar a cidade, que vai tocar a sociedade, que vai fazer as nações da terra tremerem diante do poder do braço forte do Senhor, que está se movendo no meio do seu povo. Milagres extraordinários. A Escritura está falando aqui em Isaías e nos ensina o fato de que o nosso Deus é um Deus que opera milagres. Então o profeta está dizendo, o profeta está clamando. Olha o profético aí, lembra que eu falei no domingo passado, a última chave, a restauração do profético? Quantos estavam aqui e ouviram essa palavra? Que a última chave que eu compartilhei com vocês é a restauração do profético. E o profético está dizendo: desperta, braço do Senhor. Agora é a hora da igreja se posicionar profeticamente e começar a declarar: Senhor, ativa o teu braço, desnuda o teu braço, revela o teu braço no meio da tua igreja, revela o teu braço na minha cidade, revela o teu braço na minha nação, revela o braço do Senhor. Desperta, desperta, e é a voz profética que faz, aleluia, esse braço do Senhor se mover com poder entre nós. Por isso precisamos pressionar. Entende o que eu estou te dizendo com a palavra? Pressionar até que algo venha à existência, até que algo se manifeste, até que aquilo que está adormecido se desperte. E o profeta está dizendo: como o Senhor operou no passado, as grandes maravilhas que tu fizeste, tu irás fazer, e irás fazer em níveis maiores, para libertar o seu povo e fazer com que as nações da terra reconheçam que a salvação vem do Senhor. O Brasil vai reconhecer que a salvação não vem de presidente, a salvação não vem de partido político, a salvação não vem de religião, a salvação vem do Senhor e do seu braço forte se movendo entre nós. Eu sinto a presença do braço de Deus se movendo entre nós. Aleluias. Nós precisamos ativar esse despertar. Nós é que precisamos ativar esse despertar, entrar em parceria com o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva, se a noiva, que é uma figura para a igreja do Senhor, se levantar e se unir ao Espírito Santo, e o Espírito Santo unido à noiva de Cristo, vão começar a clamar: desperta, desperta, ó braço forte do Senhor. E eu quero que você entenda que a revelação do braço forte de Deus é a própria pessoa de Cristo ressurreto em poder e glória entre nós, agindo entre nós, fluindo entre nós. Jesus é a destra de Deus, Jesus é a manifestação do braço forte do Senhor. Você pode essa semana ler Isaías 51, 52 e 53 e você vai ter esse entendimento muito claro do que se trata desse braço forte como poder de Deus, mas que traz a revelação de Cristo. Fala assim comigo: Jesus é o braço forte do Senhor, Jesus é a destra de Deus, nele está a autoridade, nele está o governo, e ele participa essa autoridade, ele compartilha esse governo com a sua igreja. Por isso, igreja, se una num espírito nesse tempo, para clamar e trazer o braço do Senhor em despertar, em nome de Jesus, para ativar milagres extraordinários na tua casa, na tua família, para que aquele coração mais duro se quebrante na presença de Deus e se derreta diante da manifestação
manifestação da salvação do Senhor e diga: eu quero Jesus, eu quero o Senhor, eu não quero perder mais um minuto da minha vida, eu quero ser de Deus. Aleluia, aleluia. O que é esse barulho que está esse pum? Está vazando um pum aí muito forte. É? Muito bem. Escute-me. Milagre do Senhor que vai abalar essa cidade. Milagre do Senhor que vai abalar a nação do Brasil, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós podemos observar aqui: que caminhos vão ser abertos. Diga isto comigo: milagres extraordinários, mas caminhos também vão ser abertos. Caminhos vão ser abertos. Diga isso de novo: caminhos vão ser abertos para a minha vida. Caminhos vão ser abertos quando o braço forte do Senhor se desnuda diante de nós. Caminhos se abrem. Oh, aleluia, caminhos se abrem. O resultado desse despertar do braço do Senhor é que novos caminhos irão cruzar no teu destino nesse ano de 2021. Novos caminhos virão à tua vida, cruzarão diante de você por causa do destino que Deus tem para você. E isso vai gerar um avanço, isso vai gerar uma passagem, isso vai, oh meu Deus, eu tenho dito isso há dias aqui nessa casa. Chegou o tempo de nós entrarmos no próximo nível, e eu falei: você é o próximo da fila. Oh meu Deus, eu escuto o Senhor te chamando para ter acesso por caminhos que antes estavam fechados, que você não via. Deus vai abrir caminho, Deus vai abrir passagem, Deus vai abrir territórios para você, em nome de Jesus. Oh, digam glória a Deus. Assim como Deus abriu o caminho para os filhos de Israel quando secou o Mar Vermelho. É essa referência que esse texto está fazendo. Voltou a ficar alto o meu som? Não? Parou. Acho que era os... Amém. Terceiro, em Isaías 52, está dentro dessa mesma mensagem. Nós lemos o versículo 10, lembra? O versículo 10 diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Porém, deixa eu abrir aqui em Isaías 52. Aleluia. Não, pode ligar aí os exaustores, porque senão vai esquentar muito. Não tem problema não, se o barulho é só os exaustores, está jóia. Isaías 52, deixa eu ver o versículo aqui. No versículo 1 diz assim: ó, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te de tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Agora eu chamo a atenção de vocês para o versículo 2, e Deus fala ao meu coração aqui, ó: sacode-te do pó, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Quando nós nos despertamos debaixo da força do Senhor, é como se fosse um vestir de força que nos leva a sacudir o pó dos nossos pés. Fala isso comigo: sacuda o pó. Amém? Isso é uma referência de coisas que se apegaram a nós, se aderiram a nós, e que não podem contribuir, e pelo contrário, são resíduos de coisas que passaram e que ainda estão aderidas à nossa vida, mas que comprometem aquilo que o Senhor deseja de nós nessa nova temporada, nessa nova estação. Sacudir as coisas das temporadas passadas que estão impedindo você de avançar esse ano. Em 2020, o ano passado,
algumas coisas te impediram de avançar. Algumas coisas te impediram de ir adiante no chamado e no propósito que Deus tem para a tua vida. E aí o Senhor está falando conosco: chegou o momento de você sacudir o pó dos teus pés, ou seja, de você se livrar dessas coisas que te atrapalharam, dessas coisas que te boicotaram, dessas coisas que te impediram de avançar. Feche os teus olhos por um momento. Quantos entendem que essa é uma palavra profética? Você entende que esta é uma palavra profética? Eu quero que você agora, tome essa palavra na tua vida, no teu coração, e comece a meditar sobre isso. O que aconteceu com você no ano passado que impediu que você avançasse? Quais foram as coisas que impediram você de avançar? Sejam decepções, frustrações, derrotas, experiências negativas, palavras que te confundiram, situações que mexeram tanto com você que mudou a tua mentalidade, e não no sentido bom da coisa, mas mudou a tua mentalidade no que concerne aquilo que estava como alvo do Senhor para você, e você se desviou disso, você tirou os olhos disso. Deus está falando conosco nessa noite, e eu entendo que isso não é mais do que uma mensagem, é uma ministração do Espírito para nossas vidas, que hoje Deus nos trouxe aqui a esta casa, para a gente se desvencilhar dessas coisas. Vai ter um desquite, um divórcio aqui agora, amém? De coisas que do ano passado atrapalharam, e Deus está dizendo: esse ano não pode te atrapalhar. Você não pode trazer essas coisas para esse ano, senão isso vai te comprometer, e vai comprometer aquilo que eu tenho para você nesse ano. Então pensa, quais seriam essas coisas? Pede para o Espírito Santo te mostrar, pede para o Espírito Santo te revelar o que no ano passado te impediu de avançar. Uma decepção, uma derrota, a perda de algo. Isso não pode mais estar ligado a você. Como algumas pessoas dizem, né, profeta? Isso não te pertence mais. Diga-se comigo: isso não mais me pertence. Isso não mais me pertence. Veja como Deus tratou nos dias antigos com o dragão, e Deus vai continuar tratando o dragão como ele merece. Deus vai dar o tratamento devido ao dragão novamente, porque a Bíblia fala que em breve o Deus de paz esmagará Satanás bem debaixo dos nossos pés. Veja que esse texto de Isaías faz referência a essa vitória que Deus quer dar ao seu povo, essa grande libertação que Deus quer dar ao seu povo, que nos leva, que nos introduz a uma vitória contra aquele que é o nosso maior inimigo, Satanás, a antiga serpente, o dragão. E o Senhor diz que Ele vai esmagar esse dragão, que Ele vai esmagar essa serpente debaixo dos teus pés. Por isso sacode dos teus pés todo o pó, porque lembra aquilo que Deus falou para o casal depois deles terem pecado, e o Senhor fala a respeito da serpente e do que ela se alimentaria. O que Deus sentenciou a serpente a comer todos os dias? O que? O que mesmo, igreja? Pó. Fala assim comigo: o que nutre a serpente é o pó. Não deixa mais esse pó nutrir, fortalecer as ações do diabo contra a tua própria vida. Deus está dizendo: sacode hoje esse pó, sacode os teus pés, para que não haja mais nenhum pó que alimente a tua serpente.
Amém? Porque Deus quer tratar com esse dragão. Deus quer tratar com essa serpente. Deus quer levar você a um caminho de vitória, e cada passo que você der vai esmagar o poder do inimigo contra a tua vida. Por isso Deus está dizendo: sacode, pó, porque em breve eu vou esmagar essa serpente debaixo dos teus pés. Sacode, não deixa, não permita mais que essas coisas sejam empecilhos. Talvez alguns hábitos, talvez algumas práticas, talvez algumas ações que Deus já te confrontou nessas coisas, que Deus já pediu para você: deixa delas, saia disso, pare com isso. Mas de alguma forma isso se aderiu aos teus pés como um pó. Sabe, às vezes você chega em casa e antes de entrar você limpa o sapato no capacho ali, no tapete, e às vezes você não limpa muito bem. Quando entra, fica lá o registro daquilo que você trouxe lá de fora, da sujeira que você trouxe de fora, da contaminação que você trouxe de fora. Deus está falando conosco. Algumas coisas nos contaminaram nesse ano de 2020, e Deus nos chama hoje aqui para, debaixo do poder do braço forte dele, nos libertarmos dessas coisas, porque elas não irão nos atrapalhar mais nessa nova temporada, em nome de Jesus. E agora, irmãos, eu não estou aqui, por favor, falando isso de uma maneira pejorativa, negativa, mas isso aqui é extremamente positivo, amém? Porque Deus está falando de remir, de redimir, de libertar, de, sabe, deixar você livre de algumas coisas que tem prendido, atado a sua vida. Eu não sei, esse é um tratamento particular de Deus com cada um de nós. Há coisas da minha vida, há coisas na sua vida, cada um tem a sua particularidade com Deus, amém? E sabemos aquilo que Deus está falando conosco. Se é de fato que nós temos buscado a Ele, se é de fato que nós temos nos inclinado, Deus já tem tratado conosco nessas coisas. E agora Deus está dizendo: deixa o meu braço forte agir por você. Queira isso, se desperte para isso, amém? Se abra para o poder de Deus, para que você possa vencer estas coisas em nome de Jesus. Grandes promessas de Deus são ativadas quando o braço forte do Senhor é despertado. Grandes promessas de Deus começam a entrar em operação nas nossas vidas quando o braço do Senhor é desnudado diante dos nossos olhos. Põe-te de pé em nome de Jesus. Aleluias. Anote isso que eu vou te falar agora. Alguns pontos importantes. Como você pode despertar o braço forte do Senhor na sua vida? É o tema da mensagem dessa noite. Já entendemos o que significa o braço do Senhor, amém? Já entendemos que precisamos ativar esse braço e a consequência do braço do Senhor entrando em operação. Mas agora a pergunta que eu faço a você é: como eu posso ativar esse braço do Senhor na minha vida? Primeira coisa, tome nota aí: aprenda a fazer decretos espirituais, amém? Aprenda a fazer decretos espirituais. É um momento de nós começarmos a decretar a palavra do Senhor sobre nossa vida. E decrete e desperte o braço do Senhor, porque o profeta está decretando aqui, amém? O profeta está decretando, ele entende que Deus quer fazer algo, e que para que isso aconteça, o braço do Senhor precisa ser despertado no meio do seu povo. E que se isso acontecer, grande livramento de Deus vem. Vitórias extraordinárias são estabelecidas para os filhos, para o povo de Deus. Então ele começa a declarar: desperta, desperta. Começa a fazer decretos. Decretos são proclamações da palavra de vitória, conforme aquilo que Deus tem declarado, aquilo que Deus tem falado, amém? Segunda coisa importante: profetiza sobre esse ano, amém? Profetiza, fala para esse ano. Eu sei que isso pode parecer loucura. Eu não estou usando aqui, irmãos, o poder do pensamento positivo, ou o poder da afirmação. Eu estou falando de algo que é bíblico. Há poder nas palavras. Todos nós sabemos disso, amém? E há uma dinâmica espiritual muito grande no que concerne às palavras, porque palavras são moedas
no reino espiritual. Moedas servem para negociar, para comprar e vender, amém? Para fazer trocas. Então se negocia, se nega o ócio por meio de valores. E um grande valor no reino espiritual são as palavras. Tanto as palavras fortalecem o reino de Deus, como também fortalecem o reino de Satanás. Por isso não haja em vós nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra imprestável, nenhuma palavra, antes tão somente saia da nossa boca palavras de vida, palavras que edificam, palavras que fortalecem. Então profetiza sobre o ano de 2021. Levanta todos os dias de manhã e declara uma palavra profética sobre o teu dia, sobre a tua semana, sobre o teu mês, sobre esse ano de 2021. Amém? Diga: eu verei a bondade do Senhor. Eu decreto e profetizo que 2021 será o ano do meu maior crescimento espiritual, do meu maior avanço em Deus. 2021 será um tempo extraordinário de Deus para a minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus nessa terra, nesse ano de 2021. Profetiza. Amém? Eu sei que se nós não estamos acostumados a algo no começo, é estranho, é esquisito, parece frio, parece vazio, mas à medida que você vai praticando e se intensificando e vai ganhando essa competência de declarar profeticamente, você vai ver a força e o poder que isso exerce sobre a tua vida e sobre os teus dias. Amém? Terceira coisa, querido, ore, peça para o Senhor. Nas tuas orações diga: Senhor, eu quero viver debaixo do teu braço forte. Eu preciso da destra do teu poder operando na minha vida. Estamos orando e estamos buscando a Deus. E Deus falou no meu coração que o jejum e a oração tem que ser uma agenda para nós nesse ano de 2021. Amém? Começamos bem, 21 dias de jejum e oração, mas não vamos parar aí. Nessas orações de madrugada da meia-noite, a vigília da meia-noite, nasceu no meu coração um desejo de fazer isso mais vezes. Eu vou fazer um propósito com Deus para todo esse ano de 2021, que na primeira semana de na primeira semana de cada mês, eu vou fazer toda noite e meia-noite. Amém? Lembra do toda noite e meia-noite? Lembram disso? Que nós estávamos orando toda noite, à meia-noite. Então toda primeira semana eu vou fazer, toda primeira semana de cada mês, amém? A começar no primeiro domingo do mês, que vai anteceder a semana da ceia, amém? Eu vou orar toda noite e meia-noite, online, ao vivo, tá? Para aqueles que quiserem se conectar comigo nesse momento de oração. Então 7 dias, até o momento em que, 7 noites no caso, até o momento que nós vamos cear aqui. Então toda a primeira semana de cada mês, que antecede, nós sempre ceamos no segundo domingo de cada mês. Eu vou fazer toda noite e meia-noite, como eu estou fazendo agora nas noites de terça e quinta-feira, tá bom? Esse é o propósito que eu vou fazer com Deus. É um propósito pessoal, mas se você quiser se unir comigo, é um momento para você, e aí como igreja nós estarmos buscando ao Senhor em unidade nesse tempo. Toda a primeira semana, santificando o nosso mês para Deus, consagrando o nosso mês, porque cada mês desse ano é estratégico para nós, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Fica firme, amém? Você pode fazer isso, depois de você decretar, depois de você profetizar, depois de você orar e pedir ao Senhor, permaneça firme, fica firme. Não é isso que a palavra de Deus declara? Depois de tendo feito tudo, permanecei firme, nessa posição, sabe, firmado nesse entendimento, nessa revelação do braço forte do Senhor. Procure consagrar a Deus alguns jejuns, amém? Esses 21 dias é para nós ativarmos o jejum esse ano todo aqui. Então consagra dentro da tua possibilidade, e até mesmo em caráter de sacrifício. Dedique alguns dias do mês, amém? Uma vez por semana, não sei, mas busque a orientação de Deus para isso.
Amém? E siga a direção de Deus para você estabelecer jejuns de uma maneira mais periódica desse ano de 2021. Isso vai ajudar o braço forte do Senhor a ser despertado na tua vida, em nome de Jesus. E posso te falar mais? Faça isso. Comece a ser ousado, a ser intrépido, a confiar que Deus vai fazer milagres e maravilhas através da sua vida. Diante de coisas que virão a você, na vida de outras pessoas, por outras pessoas, comece a orar por milagres na vida dessas pessoas. Comece a declarar as maravilhas do Senhor na vida dessas pessoas. Seja um intercessor nesse sentido, sabe, de se colocar diante de Deus pela brecha de algo, de alguém, e dizer: eu creio que Deus pode fazer um milagre aqui. E comece a orar por milagres, comece a acreditar em milagres, comece a ativar esse poder na tua vida, para que você viva milagres que você ainda não viveu, que você ainda não experimentou. Demonstre o milagre de Deus por meio de sinais, demonstre o poder de Deus por meio de milagres, de sinais, de maravilhas. Digam glória a Deus. E olha, quando nós cantamos aqui: vem, a hora chegou de adorá-lo, não foi? Vocês cantaram? Dá o tom aí para mim. Como é que é? Vem. Que nota que está? Agitar o seu coração. Não é só essa hora aqui de culto, mas esse é o tempo para nós adorarmos. Mais ainda, temos sido uma igreja adoradora, não é verdade? Mas nós temos que considerar também que a nossa adoração não chegou aonde poderia estar. Então, nesse ano, vamos entrar na presença de Deus por meio do louvor e da adoração. Se você não canta muito bem, não tem problema, põe lá um CD, um pendrive com louvores, com adoração, e comece a adorar a Deus, a elogiar o Senhor, a narrar os seus grandes feitos. Mergulhe o teu coração em adoração, entra na presença de Deus com louvor e adoração, não só aqui nos cultos, amém? Mas no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Separa um momento para adorar a Deus, ou em todo tempo adore ao Senhor dentro daquilo que você pode fazer, como estilo de vida, porque Deus vai mover a presença dEle de uma maneira linda no teu coração. Você vai ter a certeza de que Deus está aí com você, a presença dEle é contigo. Você vai se arrepiar de novo, você vai ter calafrios, amém? Você vai chorar novamente na presença de Deus, e por causa da presença de Deus, como de algum tempo talvez você não chore. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Estamos entrando estrategicamente nesse ano de 2021, e com o braço forte do Senhor nós vamos vencer, amém? As iniciativas das trevas contra a nossa vida, nossa casa, contra a nossa igreja não vai prevalecer, porque o braço forte do Senhor é em nós, por nós, amém? E por nós. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga comigo: obrigado, Senhor. Desperta o teu braço forte, desperta o teu braço forte, desperta, Senhor, o teu braço forte na minha vida, no meio da tua igreja. Desperta o braço forte, oh aleluia. Como o Senhor agiu no passado, como o Senhor livrou o seu povo no passado, como o Senhor, aleluia, venceu o dragão no passado. Faça isso, Senhor, uma vez mais, e derrame, Senhor, milagres. Derrame, Senhor, do teu poder. Derrame, Senhor, da sua glória. Levanta a tua igreja, Pai. Aqueles que estão em casa, nos seus lares, sejam erguidos agora conosco na tua presença. Na tua presença, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, repalabalabaias, aleluias.